fez o mar da revolução, invadiu a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Brasil Flash TV Internacional, diretamente de Montreux, assim, capital do jazz. Um palco para todos, principalmente para os brasileiros. E hoje, ilustremente, João Donato aqui celebrando 80 anos. A princípio, vamos falar assim dessa emoção. 80 anos, como ele se sente. João Donato, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Eu me sinto muito bem, que nem um menino de 8 anos. 880, né? 880, né? A idade são apenas números, idade não significa muita coisa, são só números. E depende de como você sente, como você pensa, e qual o seu estado de espírito, seu estado De como você se de como sente. você se sente. Realmente. Realmente não importa quantos anos você tem. Pode ser um menino assim, amadurecido e pode ser uma pessoa de idade com temperamento jovial, como parece que seria o meu caso. João Donato é um pianista, acordeonista, arranjador, cantor, compositor brasileiro. Em que você se sente melhor nessas definições Eu gosto mais do piano. do piano? O piano e a composição também me satisfazem muito. Fazer música é um prazer muito grande. E eu venho praticando essa arte de fazer música desde o tempo de criança. Eu me lembro que a minha primeira composição foi aos 7 anos, para uma namorada que eu tinha lá no Acre, minha primeira namorada. Já 7 anos de idade, primeira namorada? A primeira namoradinha daquela primeira coisa que acontece Exato. na gente, aquela namorada nos tempos de criança. Eu tinha 7 anos, ela tinha 8 anos, e eu fiz uma música para ela, Nini, uma valsa, e daí para adiante não parei mais. Comecei a fazer música o tempo todo até hoje. Até hoje eu continuo fazendo, graças a Deus. Um músico muito criativo e que promove fusões musicais. Fala aí pra gente, jazz e música latina. Como é que você consegue, até hoje, fazer essa fusão? Foi muito natural. Foi com eu morei nos Estados Unidos 12 anos e convivi com os latinos lá, porque o trabalho nos Estados Unidos, assim como em diversos lugares, não é focalizado no jazz. Nos Estados Unidos já existe muito música latina em muito maior quantidade do que do jazz. Então as colônias latinas fazem festas diariamente e os músicos de jazz procuram empregos em orquestras latinas. E daí foi o que me aconteceu quando eu cheguei na América. Encontrei que o jazz era uma coisa que para poucos, em poucos lugares, e com pouco resultado e pouca audiência. E eles disseram: você quer encontrar músicos de jazz, procura as orquestras latinas, como Pérez Prados, Tito Puente, de Palmieri, Matito. Aí eu fui para as orquestras latinas e lá acabei aprendendo esse estilo de música caribenho, que veio a tomar parte, veio a integrar o estilo de música que eu faço até hoje. E que une essa coisa brasileira com o jazz, que eu sempre fui admirador, e a música latina, que eu comecei a praticar durante 12 anos nos Estados Unidos com os meus amigos de diversos países latinos, como os cubanos, mexicanos, porto-riquenhos, colombianos, Santo Domingo, todos, Venezuela, todo mundo toca. E conseguiu unir isso, compor
quando a gente fala de composição em geral, né? Não só escrever, quanto fazer o arranjo, ou pensar o arranjo daquela música. Fala aí pra gente essa magia de colocar esse ritmo caribenho dentro do jazz e, de repente, dar um toque de um compositor brasileiro. Isso aí vai acontecendo com, com, com o desenvolvimento da música de cada um. Eu, por exemplo, adquiri esse sotaque caribenho depois de praticando 12 anos com orquestras como o Mongo Santa Maria. E, ao mesmo tempo, a música brasileira que está entranhada em mim. Eu nasci no Acre, que é um lugar também especial, que me traz as melhores recordações dos tempos de criança, onde eu vivi até os 11 anos de idade. Depois fui para o Rio. No Rio conheci os artistas da época, os artistas do rádio, da Rádio Nacional, e a viagem para os Estados Unidos. Isso tudo juntou e fez de mim esse ser que não é indefinido, eles não sabem me definir. Vamos falar desse ser. Durante muito tempo, João Norato foi um mito das internas da MPB. Desligado, gênio, louco, de tudo um pouco. Falado por um crítico, que eu não vou comentar o nome, confirma? Não, eu não confirmo nada. Os críticos acham o que eles acham, eles dizem o que eles dizem, mas eu não posso concordar nem discordar. Eu digo, deixa eles falarem. Como dizia o Ari Barroso, falem mal, mas falem de mim. Falem de mim, exatamente. Podem falar o que quiserem, contanto que estejam falando de mim, eu não me incomodo com o que dizem de mim, nem nada. Mas geralmente eles me consideram uma pessoa singular, diferente. It's not bad to be different. Não é ruim ser diferente e não consegue me classificar. E isso também, eu gosto desse tipo de esquisitice, né? Esquisito, porque esquisito para os latinos significa uma coisa depende do bacana, foco, né? exato. Falando uma esquisita cantora, significa que é uma pessoa diferente, mas para melhor, né? Exato. Como os americanos também dizem bad, fulano é ruim, mas ruim no sentido... Mas o mal, assim, mal porque ele realmente mostrou o melhor. O melhor, né? Então... Vamos falar, assim, 1950, Sinatra Fernie Fan Club. Falou uma frase só, porque é muita coisa para falar. Então, se a gente se aprofundar, já viu, né? Ali foi no tempo da juventude, da adolescência, quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Cheguei com 11 anos, lá para os 16, 17, 18, eu estava já estava estudando nos colégios e conhecia os meus colegas de colégio, me apresentavam a discos e pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. No Acre eu não conhecia Frank Sinatra, nem esses músicos de jazz. No Rio eu passei a conhecê-los, e aí existia esse fã-clube do Frank Sinatra, Dick Farney, e eu ia para lá com os colegas de rua, os colegas de bairro, e lá a gente começava a ouvir as novas gravações que chegavam dos Estados Unidos, que nessa época eram mais raras do que hoje em dia. A gente pega tudo na internet. Naquele tempo tinha que esperar um avião chegar e trazer todo material, trazer um long play, e esse long play só tinha uma cópia e não tinha como copiar para os outros. E você queria emprestado, eles, não, emprestado, não posso emprestar. Enfim, era Fazia uma pequena máfia, né? Então a gente se reunia nesse Sinatra Farney Fan Club, onde as pessoas levavam os discos e apresentavam. Fazia uma jam session. A gente começava a conhecer coisas novas lá. Foi lá que eu tomei conhecimento da orquestra do Stan Kenton, que é uma coisa que me tirou o sono. Pela primeira vez eu tive insônia
Depois que eu vi Stan Kenton, eu não conseguia dormir direito. Não consegui dormir. Sério. Pensando naquele som que eu tinha escutado e não tinha as facilidades de hoje que a gente pode levar para casa uma cópia, uma Ou olhar na internet, ou olhar na rapidinho no internet, YouTube, né? Nada. E eu fiquei sonhando com aquele som até o dia seguinte. E no dia seguinte eu liguei para o meu amigo e disse, olha, não consegui dormir. Ele falou, então volta aqui para a gente ouvir mais outra vez. E, enfim, o Sinatra Fine era um lugar em que conheci Paulo Moura, eu conheci, enfim, Carlos Manga, que passou a ser o diretor de vários filmes brasileiros. O Carlos Manga era o diretor do Sinatra Fine Fan Club. Enfim, lá eu conheci uma turma jovem que estava voltada para cada um voltado para suas artes, né? Lá eu conheci o Paulo Moura e, enfim, foi bom, foi um tempo da adolescência. Vamos falar da Bossa Nova, desse que você participou de tudo, você viu tudo, e todo esse desenvolvimento da Bossa Nova nesse início, posso falar assim, né? Fala um pouco pra gente da Bossa Nova. Então, era nos anos 50, Exato. eu conheci o João Gilberto, recém-chegado da Bahia, conheci o Johnny Alf, que morava na Tijuca, que nem eu morava, assim como eu, conheci o Tom Jobim, e nós nos identificávamos uns com os outros, formávamos uma espécie de um... Como é que se chama? Um grupo. Exato, um grupo. Um grupo exatamente. que se admirava, se gostava e que desenvolveram um estilo de música, justamente por causa disso, pelo jeito que pensarmos a respeito das músicas, o Tom músico, eu músico, o João Gilberto músico, Johnny Alf também. Então a gente aprendia uns com os outros as coisas que os outros tinham para nos ensinar e vice-versa. Então aquilo desenvolveu um estilo que depois se expandiu e passou a se tornar bossa nova e que conquistou o mundo. Depois, né, até hoje, você ouve as influências da bossa nova Bossa Nova virou um hino nas recepções, nas comemorações, nos filmes, em eventos assim muito chiques, de um nível muito alto, um ritmo assim que a gente pode dizer que coloca um nível em cada evento, dependendo da bossa que vai se tocar. É verdade, que quando você quer fazer uma coisa elegante, você justamente apela para a bossa nova para ilustrar. Você não bota jazz nem nenhum outro estilo de música para ilustrar. Você bota a bossa nova que ela como é que se diz? Ela nivela. Ela nivela, ela vai Exatamente. Ao Castelo do Rei. Exatamente. E vai também na casa dos pobres. Põe uma nivela. Põe o bom gosto. Bom gosto. Te nivela o teu espírito também. Parece que põe a recepção com estilo de recepção, realmente. É verdade. Ela nivela o bom gosto em todas as camadas econômicas, sociais, enfim. 1960, o teu retorno pro Brasil, né? E aí, o que você trouxe assim de melhor para o Brasil, que o povo disse assim, nossa, isso é diferente, isso realmente é único. Eu não sei dizer. Eu estava gravando um disco, quando eu voltei em 62 para o Brasil. Eu fui em 59, outubro de 59, para lá tentar conhecer a América de perto e depois que eu vi que não era aquilo que eu pensava, não tinha o jazz, não tinha essa coisa toda, era mais voltado para a música latina e eu voltei para o Brasil e fui gravar um disco, porque o Brasil também não estava lá muito bom nessa época. De vida política. Imagino. Faltava água, faltava energia elétrica, faltava alimento nos mercados.
Então, existia problema muito sério no Brasil. Então, eu estava recém-casado e minha filha ia completar 1 ano ainda, Jodel. E aí minha mulher falou assim, eu prefiro os Estados Unidos com todos os defeitos. Aí, E você o que respondeu? eu digo, então vamos voltar. Mas aí, antes de voltar, eu gravei. Olha só, a entrevista do cachorrinho. Aí eu resolvi, fui gravar um disco chamado eles batizaram de Muito à Vontade, que era um dos nomes de uma das músicas. E a gente fazia música assim no estúdio, eu, Milton Banana, Tião Neto, que tínhamos acabado de vir de uma excursão pela Itália com o João Gilberto, que era o cantor, era o artista, o cantor. E aí eu estava gravando no estúdio quando um funcionário da companhia entrou no estúdio e falou assim, ué, mas isso não é bossa nova. Isso era 1962. Mas isso não é bossa nova? Eu disse, mas eu não falei que era. Então já começou a diferenciar um pouco por causa disso, porque estava como é? Na ebulição a ebulição da bossa nova e em 62 eu cheguei e tudo com uma que música. trouxesse alguma coisa diferente já deixava o povo em dúvida. Eles já ficaram assim, mas isso não é bossa nova, eu digo, mas eu não Tava falei que querendo era. identificar e concretizar e solidificar a bossa nova e você vem com uma coisa diferente e deixou o povo... Aí eu digo, mas eu não falei que era bossa nova, então eu não tinha obrigação de estar tocando bossa nova só porque a data era tal, 1962. Eu, inclusive, acho que a minha música não tem uma data, ela não tem uma... Até hoje, Até hoje, né? Não tem uma data, assim como... É sempre atual. É sempre atual, assim como a música de Debussy, Ravel, eles também não têm uma data. Eu, inclusive, estou fazendo um trabalho, uma suíte sinfônica para tocar com a Orquestra Sinfônica Brasileira. E é baseado em trechos de músicas de Ravel e Debussy, que eu fiz uma adaptação, um arranjo, coloquei piano, coloquei os ritmos, Desculpa caribenhos. Falar, só você poderia fazer. Coloquei os ritmos caribenhos para acompanhar certos trechos dessas músicas enfim, eles também não têm uma data. Você ouve as músicas de Debussy e Ravel, você não sabe se foram feitas hoje ou no século passado. No século passado. Não sabe, porque elas não têm uma data certa. Apesar de terem sido feitas no século passado, elas soam como se fossem feitas hoje. Como se fosse feito hoje. Atual, sempre atual. É uma coisa sempre diferente, é uma coisa sempre boa de se ouvir, não passa, não é modismo. E não é por estar na minha presença, mas eu acho que as minhas músicas também elas não têm uma data. Não tem. Eu toco, por exemplo, essa música que eu fiz quando eu tinha 7 anos. Estou com 80, ou seja, há 73 anos passados. Eu toco ela hoje. Só. E você acha que foi feita agora, nesse exato momento. Eu toquei ela em Moscou, num concerto lá, na sala Stravinsky, que nem aqui, né, em Montreux, na sala Stravinsky também. Eu toquei lá e eles aplaudiram durante 5 minutos, os russos lá. Eu não sei se na tradução eles falaram que tinha sido feito por uma criança de 7 anos, porque eu não entendia o que eles estavam anunciando. Talvez por isso eles tiveram... Mas talvez não, talvez simplesmente a música os comoveu daquela maneira. E, enfim, a música tem esse poder de ser atual. Você ouve um trecho de uma melodia, de uma música, e você fica tocado. Te transporta, você fica tocado, você fica triste, você fica alegre, você fica emotivo, você fica com vontade de chorar, você fica com vontade de abraçar. Transporta naquela emoção. Se transporta naquela emoção, não importa em que época foi feita ela. Tem a magia, o poder da música, o segredo da música, que ela eleva o espírito, ela transforma
a alma, ela melhora os seres humanos. Ela foi feita para isso, para acalentar os corações. Essa celebração dos 80 anos em Montreux, Teatro Stravinsky. Exatamente. Que glamour. Eu só tenho que agradecer essas homenagens, essas gentilezas, esses convites e dar graças a Deus por estar vivo e fazendo o que eu gosto. E quando as pessoas vêm para mim e dizem que admiram a minha música, eu fico completamente feliz e realizado em ter transmitido aquela emoção para as pessoas, que é o que eu busco quando eu faço a música. Eu não procuro ficar mais rico, nem mais famoso, nem mais admirado. Eu procuro que as pessoas sintam com contentamento com aquilo que eu faço. Você se vê na Brasil Flash TV. João Donato com vocês. Muito obrigado. Kasai